Expectativa versus realidade. Expectativa. Nossa, eu tenho um currículo maravilhoso aqui no Brasil, eu tenho alta empregabilidade. Quando chegar lá fora pode até ter alguma dificuldade para conseguir meu primeiro emprego, mas eu vou conseguir, eu vou continuar trabalhando na minha área. Realidade. Ninguém quer te empregar porque você acabou de chegar no país, você leva muito tempo para conseguir entrar no mercado de trabalho, a não ser que você já venha com o emprego certo, a não ser que você já tenha sido escolhido, passado por alguma seleção enquanto estava no Brasil e já saiu para ser empregado. Eu cheguei em Portugal com o meu currículo maravilhoso, que eu nem refiz, eu só atualizei o meu currículo do Brasil mesmo e entreguei em Portugal. E o que acontecia? Eu recebi diversas ligações, mas todos eles diziam: você já trabalhou em outra empresa em Portugal? Por quê? As empresas não querem ser a primeira a te contratar. Elas não sabem se você vai se adaptar a trabalhar com portugueses, ao processo de trabalho deles, a linha de raciocínio, tudo é totalmente diferente nosso no Brasil. E eu, como nunca tinha trabalhado, levei 1 ano para conseguir o meu primeiro emprego. Sim, você consegue o seu primeiro emprego como atendente de mesa, na parte de restaurantes, lanchonetes, atendimento ao público de hotéis, né? Se você tiver uma boa apresentação, uma boa aparência, você consegue esse tipo de emprego. Mas eu sou péssima com atendimento ao público, gente. Não consigo. Não tenho paciência. Meus clientes da consultoria sabem que eu dou muita bronca neles pelas coisas erradas que eles fazem. Meus clientes sabem que eu sou igualzinha como eu sou no vida. Vem falar comigo, se tiver feito tudo errado, já sabe que vai levar bronca. Se você já se atendeu comigo, já fez a consultoria comigo, deve estar dando risada, porque vocês sabem que eu sou assim, eu dou bronca mesmo, eu não passo a mão pela cabeça, eu digo o que você tem que fazer, eu digo que você fez tudo errado, eu digo que eu não faço mágica, eu não faço milagre. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não me segue lá na Contadora do Imigrante. Eu vou deixar o meu contato aqui, e eu vou deixar também o contato aqui da Aline. A Aline é uma mulher super forte, empoderada, maravilhosa, que eu tive a sorte de conhecer quando eu cheguei aqui em Portugal. Ela me ajudou a constituir a minha empresa, Contadora do Imigrante, e ela pode ajudar você também. Não somente você que está em Portugal, ela pode te ajudar a clarificar a sua mente, a entender o que é que você precisa fazer para ser uma empreendedora de sucesso em qualquer lugar do mundo. Ela é a dona da Dona, uma empresa super poderosa que empodera mulheres. Eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o meu convite para me dar aqui uma entrevista para esse podcast, e eu sei que você vai ficar muito feliz em ouvir a entrevista dela, em ouvir as dicas, em ouvir todas as possibilidades que você tem na sua vida e no seu trabalho, em qualquer lugar do mundo onde você esteja. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Vamos lá ouvir esse bate-papo que tá incrível. Bem-vindo à Conversa de Imigrante. Essa é a Aline, a pessoa que me ajudou aqui quando eu tava começando a Contadora do Imigrante. Pra você que não me segue ainda, @Contadora do Imigrante, vai lá seguir. Foi a Aline que me ajudou porque eu cheguei aqui achando que eu ia conseguir ficar rica na Europa. Ilusão! Tive que abrir minha empresa, fui empurrada a abrir minha empresa, e eu imagino que você, como imigrante, também esteja passando por essa situação. E por isso eu achei tão importante que a Aline viesse ela mesma falar pra você. Bem-vinda, Aline, bem-vinda ao Conversa de Imigrante. Obrigada, Cíntia, obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui e participar desse teu podcast, que eu já sei que vai ser um sucesso, assim como é o teu canal. E vamos lá, eu espero poder contribuir de alguma maneira com a tua audiência, com o teu povo e com essa mulherada imigrante que tem por aí dominando o mundo. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai contribuir demais. E para começar, como aqui é o Conversa de Imigrante, e você, imigrante, você está aqui em Portugal, do meu ladinho, e eu quero que você me conte o que foi que fez, qual foi o start que deu, assim, vou sair do Brasil e vou me aventurar. Como é isso, né? Você veio sozinha, você veio com familiares, você já tinha uma estrutura aqui, como foi que aconteceu? Então, não vou contar assim a história toda, porque é muita coisa, muito drama, e ia ter que ter mais um episódio para esse podcast. Mas, resumidamente, não foi nada planejado, não recomendo que as pessoas façam a mesma coisa que eu fiz de jeito nenhum. Eu vim para Portugal sozinha com meu filho. Ele, na altura, tinha 14 para 15 anos, hoje já tem 22, já é um homem, mas na época foi uma coisa muito difícil para mim. Primeiro que já estava, né, vivendo uma separação, vivendo um divórcio, tive que afastar o meu filho do pai, né, por conta da separação, e abrir mão do conforto que eu tinha no Brasil, que já tinha uma vida estabilizada, e vir para um outro país com um filho que tinha problemas de saúde, e eu não tinha condições nenhuma, não conhecia ninguém por aqui.
Portugal não estava nos meus planos. Eu nunca trabalhei para outras pessoas no Brasil. Eu sempre fui empresária no Brasil. Então era mais uma dificuldade por nunca ter tido essa experiência de trabalhar para outras pessoas e nem querer. E aqui foi um desafio, assim, para mim gigantesco por conta disso. Para além de vir sozinha, sem nenhum apoio, né? Tinha o meu filho que era minha responsabilidade. Não tinha amigos, não tinha lugar para viver, nada. Só tinha uma mala para cada um. E a vontade de ver, mas eu não vim para cá também para emigrar, né? O meu plano era ir para os Estados Unidos para conhecer, ver as possibilidades. Não consegui vir para Portugal para ver as possibilidades aqui durante um mês e depois voltava para o Brasil e vendia as minhas coisas e fazia o que tinha que ser feito para vir mais organizada para cá com o meu filho. Mas não deu tempo de acontecer isso tudo. No dia da minha passagem de ir embora, foi o dia que eu fiz uma entrevista para uma empresa de turismo. Eu tinha acabado de me formar em turismo. A empresa era uma empresa muito legal, a proposta era muito boa e eu pensei, tenho mais 2 meses aqui, vou tentar, vou ver como acontece e se tudo correr bem, eu consigo me legalizar pelo contrato que tinha pela empresa e depois voltava a trabalhar por conta própria, né? Claro, com mais tranquilidade. Esse era o meu plano que deu totalmente errado nessa empresa. Entrou pro clube dos planos que deram errado. Pois é, pois é. Foi, para mim estava muito bom de ter conseguido esse contrato logo no primeiro dia. Em 15 dias eu já tinha minha manifestação de interesse feita e aceita. Em 6 meses estava com o meu documento na mão, então rápido eu já estava documentada. A empresa pagava direitinho, eu trabalhava na praia, num ambiente muito legal, mas em pouco tempo tudo mudou completamente. A empresa deixou de cumprir com os pagamentos. Eu não tinha mais feriado, não tinha tempo para estar com meu filho, nem final de semana. Eu trabalhava de domingo a domingo. Fiquei uma tripa, assim. As pessoas já trabalham com restauração aqui sabem que não é fácil. Eu ainda assim sou muito grata pela empresa, pelas pessoas que eu conheci, sou amiga da maior parte das pessoas até hoje, então foi uma experiência incrível. Me trouxe muito humildade, muita disciplina, eu aprendi muita coisa. De todas as coisas ruins, ainda assim tiveram mais coisas boas que aconteceram, e eu acho que eu não estaria aqui se não tivesse vivido essa experiência, né? Que afinal de contas foi quem me deu o contrato e me legalizou aqui no país. A seguir a isso, eu fui buscar uma opção mais tranquila, fui trabalhar no call center, que eu podia estar no Ah, escritório, mal muito mais funcionado. tranquilo. Na minha cabeça era, tô de segunda a sexta, muito mais tranquilo. Foi o pior pesadelo da minha vida e depois também com toda a pressão que eu sofri, acabei tendo um burnout, fui parar no hospital, acordei toda entubada e ganhei uma baixa definitiva de incapacidade de trabalhar pro resto da vida. Né? O médico falou para mim que eu tinha que procurar morar numa aldeia, num lugar mais isolado, porque eu realmente estava numa situação que eu não conseguia nem ouvir voz de ninguém, qualquer barulho, qualquer coisa já me deixava em pânico, então a recomendação fosse que eu não trabalhasse, fosse viver na aldeia. Como eu não sei, né, plantar, nem colher, nem fazer essas coisas, eu tinha entendido que eu achei melhor eu procurar outra coisa para fazer que fosse menos estressante. Aí eu fui empreender, que também é Ah, estressante. muito, muito mais tranquilo. Nossa, Não gente, era? vão empreender, tá? Se vocês estiverem assim estressados, se vocês estiverem passando por algum problema na vida, vão empreender, porque é a coisa mais tranquila que você pode fazer. Super. Ainda assim, com todas as dificuldades, foi a Meu melhor coisa que Deus. eu fiz, porque esse assunto eu já dominava, eu já tinha a experiência no Brasil, não tinha experiência de trabalhar para os outros, né? E pior do que eu, mais, assim, para mim, mais sacrificante do que o trabalho físico ou o mental que tinha nos 2 trabalhos que eu tinha tido, era a questão de ter que aturar outras pessoas dando ordem, processos que não eram adequados, pessoas desrespeitando, uma hierarquia que era ridícula. Nos processos trabalhistas que eu vi, era realmente muito atrasados e ter que receber ordem e ter que cumprir esses horários ou que não eram funcionais para ninguém. Essa série de coisas que são falhas aqui no sistema em Portugal, acho que em todo lugar do mundo deve ter isso, mas posso falar pela minha experiência. Eram muitas coisas, processos completamente inadequados e eu não me adaptava com aquilo de jeito nenhum. Tem pessoas que se adaptam, eu não me adaptava. Então, achei que mais difícil que fosse, seria melhor para eu trabalhar por minha conta, do meu jeito, com os meus processos, meus horários, e encarando a oscilação do empreendedorismo, do que ficar ali com um valor fixo e com uma condição completamente, né, que estava destrutiva para a minha vida. Então, hoje mesmo eu postei sobre isso, né? Todos os caminhos vão ter dor, você tem que escolher qual dor você quer sentir. Eu, no meu caso, preferi escolher esse que é muito mais trabalhoso, mas eu preservava a minha saúde física e mental, do que o outro que era uma falsa segurança que estava acabando com a minha saúde e eu precisei chegar no nível máximo, né? De parar no hospital e não ter escolha, se eu tinha que fazer alguma coisa se eu quisesse sobreviver, né? Então,
A minha história com empreendedorismo ela já começou desde que eu era pequenininha, que eu aprendi a fazer unha com 8 anos de idade, com 11 já estava trabalhando, com 17 já tinha meu salão. Então, eu sempre tive meu negócio, sempre, sempre, sempre. Nunca foi uma questão para mim, assim, uma novidade começar a fazer isso depois de adulta ou principalmente depois de imigrante. Eu sempre fiz. Mas eu tinha perdido isso quando eu me mudei, por conta do medo, né? Como é que eu vou fazer para começar um negócio do zero agora, depois de 30 anos, por exemplo, né? Em outro Quase país, 40 anos, em outro país, sem conhecer ninguém, as pessoas sem não conhecer a têm referência de nada. legislação. Exatamente. Então, a maior dificuldade para mim não era começar a empreender, mas começar a empreender num lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha apoio, não tinha suporte de ninguém. Eu tinha que, né, tentar descobrir como as coisas funcionavam e batendo cabeça muitas vezes. Esse foi o maior dificuldade. É aquele negócio, né? Aquela frase que é bem comum que diz que a gente só sabe o quanto é forte quando a gente precisa ser. De verdade, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, isso aí, se eu passasse por isso eu não ia aguentar. Mas aí você passa e aí você pensa, olha, não é que eu aguento, mas eu achei isso totalmente loucura da sua parte, tá, gente? Não recomendo. O Ministério da Saúde adverte, se o seu médico disser pra você ir morar numa aldeia, não abra uma empresa, tá? Porque você pode surtar e dar um piripaque, realmente, porque foi muito arriscado, né, essa sua escolha. Foi de uma forma o mais seguro pra você, mas pra sua saúde foi o mais arriscado possível. E você foi lá e fez, né? Se fosse só eu teria mais possibilidades, mas no caso era eu e o meu filho, eram duas pessoas para sustentar. Beleza, eu vou para uma aldeia com meu filho e nós vamos viver de quê, né? Vou tirar É. leite da vaca, vamos comer capim, como é que vai ser? Na prática, a teoria Ali, não funciona. gente, sigam a dona no Instagram, que vocês vão ver todos os dias de manhã a Aline postando um bom dia dela, toda chique, elegante, indo pro escritório. Imagina essa mulher tirando leite de vaca. Não, sem condição. Se fosse preciso, eu tirava, mas eu tinha que ver se tinha outras opções, trabalhar com elas primeiro, né? É, né? Primeiro bora zerar aqui tudo que é possível fazer, depois eu vou pensar lá em capinar um lote. Vem cá, Aline, já que eu já falei aqui do seu Instagram, aproveita e me conta quais são as suas redes sociais, como é que o pessoal aqui que vai, quando terminar de ouvir esse podcast, vai querer contactar você, como é que eles te encontram? Então, a melhor forma de encontrar é pelo site, que é o www.dona.com. Dona tem o H no meio, né? Porque o H não tem som. E é Dona com 2 As. Então, é dona.com é o site. Lá tem o Instagram, tem o e-mail, tem o WhatsApp. Todas as formas de contato com a gente estão pelo nosso site. De qualquer maneira, o Instagram é dona.eu. Eu de Europa, tá? Não é eu de egocêntrica, não. Mas é eu de Europa. E eu também vou deixar aqui no nosso Instagram do conversadimigrante.pod. Você também vai ter todos os contatos da nossa entrevistada lá e no canal do YouTube. Se você quiser vir aqui ver como nós somos, não ficar aí pensando que Cintia assim ou que a Aline é assado, vem aqui no YouTube também, aproveita e segue os nossos canais do YouTube, todos os links que direcionam para os nossos sites, para os nossos outros canais de contato vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, Aline, você chegou, aí você venci, deixa eu ajudar as outras, né, que estão passando por perrengue, assim como eu estava passando por perrengue. Tem uma história um pouquinho parecida, realmente eu não me adequei à forma de trabalho dos portugueses, e aí eu fui empurrada a começar a empreender. Já formada em administração, eu tinha uma certa facilidade, como você viu, nos processos administrativos, financeiros, gestão, eu conseguia fazer. Agora, posicionamento de marca e imagem, esqueça. O meu Instagram era uma bagunça. Os meus thumbnails eram cada uma de uma cor. Era uma loucura. Eu não tinha uma marca criada forte, né? E aí eu fui procurar você. E você me ajudou bastante, mas o que foi que fez assim, tipo, você já trabalhava com isso no Brasil, você trouxe essa experiência, essa expertise pra cá, pra Portugal, ou foi algo totalmente que surgiu do zero por conta de que você viu a dificuldade que você teve e você quis ajudar outras pessoas? Como foi que a dona surgiu? Bom, como eu falei no início, eu comecei a trabalhar desde muito novinha. E eu sempre fui muito esforçada. E todas as histórias, todas as coisas que acontecem no nosso passado influenciam muito no nosso presente, né? No meu caso, os meus pais se separaram quando eu era muito nova. E é justamente por isso que eu comecei a trabalhar novinha, porque minha mãe adoeceu e eu queria fazer alguma coisa que pudesse colaborar com ela. Eu nunca precisei trabalhar, minha mãe sempre deixou nós em casa com tudo que era necessário, mas como eu via como sacrificante estava a vida dela, eu queria poder colaborar de alguma maneira e eu sabia que quanto antes eu começasse seria melhor. Então por isso eu comecei a trabalhar muito nova, não foi por necessidade, porque nunca nos faltou nada, foi mesmo por desejo de colaboração. Sempre. Eu comecei antes disso vendendo papel de carta.
Eu comprava papel de carta, via que vinha muito papel de carta repetido, e eu pensei, como é que eu vou fazer, né? Antes de eu ficar chateada, porque eu tinha gastado dinheiro e fiquei com um monte de papel igual, eu comecei a trocar com as pessoas, depois eu vi que na troca eu podia trocar vários do baratinho por um mais caro. E esses mais caros iam ficando mais raros, porque saíam de linha. Aí eu comecei a vender o caro, comprar um monte baratinho, vinha repetido, eu trocava pelo mais caro, vendia o caro por caríssimo, e daqui a pouco tava com as Muito espírito pastas. Silvio Santos, Assim. menina. Aí eu comecei, quando eu falei, meu Deus, dá pra fazer dinheiro com papel, gente. E aí eu tinha muitas pastas, tinha as pastas baratinhas, tinha minhas pastas que eram caríssimas, que nem era para todo mundo que eu apresentava os meus papéis, né? Fazia reunião, sentava lá na pracinha, eu ia toda organizada, tomava banho para apresentar meus papéis de cartas caríssimos, e quem desse mais eu vendia. Gente, a criança entendia de posicionamento Sempre de fui. marca. Então, Desde o início. claro, Ó, o eu já ticket mais alto, o cliente com ticket mais baixo, mais alto. Pra quem é que eu vou mostrar que produto, Pois gente? é, eu Que já nasci absurdo. assim, Tô eu nasci chocada. um monstro. Então, aí assim, então eu comecei a ver que eu tinha várias habilidades para muitas coisas. E se não dava certo para um lado, eu tentava para o outro, não dava para o outro, ia para o outro. E fui aprendendo muitas coisas. Sempre que alguém aparecia com alguma atividade que era lucrativa, eu tentava aprender aquilo. No começo, isso era muito bom. Chegou uma época que isso me travou, fiquei deprimida, fiquei péssima, porque eu sabia que eu sabia fazer um pouquinho de cada coisa e no final não era especialista em nada. Eu tinha várias coisinhas que eu sabia, mas eu não era uma referência em nada. Virou tipo a quebra-galho, sabe? E isso me irritou por um tempo. Até depois eu fui fazendo as outras formações e fui vendo que estava repetindo a mesma coisa. Continuava fazendo formações completamente desconexas, né? Depois, quando meu filho nasceu, eu decidi que eu queria ter um filho só. Eu ia criar essa criança, não queria deixar em creche, não queria deixar na mão dos outros. E eu tinha que arrumar um trabalho que eu conseguisse conciliar com o meu filho. E nessa altura eu já tinha feito o curso de maquiador, de cabeleireiro, de turismo, de tudo que você imaginar. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para conseguir cuidar do meu filho? Eu tinha acabado de abrir um salão quando eu engravidei, né? E eu abri o salão e tô grávida, passava mal horrores, os meus clientes vinham para cá depois que ele nasceu, ficavam segurando, para cá não, né? Segurava ele no colo quando eu trabalhava e eu vi que isso não ia dar muito jeito. Aí eu perdi a força na mão, porque eu trabalhava igual maluca, Natal, Ano Novo, de manhã, de tarde, de madrugada, eu sempre fui muito intensa. Eu trabalhei tanto que eu perdi a força na mão e eu pensei, como é que eu vou fazer agora sem força? Para trabalhar. Deus, você tirou a minha mão, como é que eu vou fazer? Não o suficiente, arrebentei o joelho. Aí eu não conseguia, tava com a mão ruim e com o joelho ruim, nem com força com a mão e nem conseguia ficar em pé. Aí eu comecei, eu gostava, quando eu fazia as fotos, todo mundo pedia pra eu Eu não editar sei as se é fotos. cômico ou se é trágico, Não, menina. menina, é sério. Mas no final dá certo, né? Mas no começo eu pensei, o que tá acontecendo? Tive uma gravidez de risco, passei a gravidez inteira internada. Meu filho foi dormir a primeira vez com 1 ano e 1 mês. Então eu fiquei seca, assim, de novo. Porque tudo que acontece comigo eu seco, né? Fiquei uma tripa com uma criança que não dormia, só chorava. Meu salão que eu acabei de abrir, eu não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia ficar de pé. Era assim, daí pra frente foi só pra trás, né? Eu sei que nessa altura foi um pesadelo. Mas, enfim, depois nós separei do pai do meu filho, muitas coisas foram acontecendo nessa mesma altura. Então, pronto, eu tinha ali meu salão, mas não podia trabalhar, tinha uma criança que, né, dependia de mim, por mais que o pai dele nunca tivesse deixado faltar nada. A gente separou, mas ele sempre foi um bom pai, nunca fui ter essa história triste da mãe solteira, e isso não existe pra mim. Graças a Deus, essa parte eu não posso reclamar. Ele sempre foi um excelente pai e até hoje, qualquer coisa que meu filho precisar, ele tá ali pra isso. A questão dele foi nós dois, né? Enfim, depois disso, quando eu fazia o cabelo das pessoas, elas queriam fotografar, né? E eu fotografava, mas eu não mandava foto pura, eu queria dar uma tratadinha no Photoshop. E fazia as fotos, todo mundo gostava e começaram a me pedir para fazer fotos. Eu comecei a fazer fotos de pessoas, de eventos, de aniversário, casamentos. Aí comecei a fotografar, que era um Lá vai trabalho que eu ela pra fazia. fotografia. Fiquei muito tempo, foi o que me salvou por muito tempo. E, inclusive, eu fiquei mais conhecida na altura com a fotografia do que qualquer outra coisa. Porque eu fazia muito fotografia para as mulheres dar de presente para seus maridos, então eu ia para hotel com as mulheres para fazer foto, tá, gente? Pelo amor de Deus, que eu sou. Menina, tipo, surgiu do nada esse negócio de Assim. fotógrafa. Aí fazia muito book de criança, de tudo. Aí eu editava, fazia os livros, né? Fazia tudo, mas tudo fazia perfeitinho. Porque além da fotografia também tinha o Photoshop. Aí eu comecei a escrever, era tanta coisa, eu comecei a escrever um blog. Meu blog explodiu na época. Aí já falei, fazer um blog? Vou fazer um blog todo personalizado, mas eu não sabia nada de design gráfico. Aí me matriculei no curso de design gráfico, que era horrível, fui fazer a faculdade, não fui aceita, eu falei, eu vou aprender de qualquer maneira. Aí aprendi design na internet. Aí eu fiz o meu blog tão lindo, e o meu blog ficou mais conhecido,
todo mundo queria saber quem era a designer que fez o meu blog. Eu falei, não, foi eu mesma. Aí as pessoas me pagaram. Meu primeiro pagamento foi R$ 50 para fazer um blog. A menina ficou muito conhecida também, começou a me recomendar para as amiguinhas famosinhas dela, e daí eu comecei a fazer blog para famosas. E aí, claro que eu fazia para famosas, eu ia fazer mais caro, né? Porque agora eu era a designer das estrelas. Aí comecei aumentei muito o preço do serviço de design, comecei a me especializar nisso, eu falei, pronto, me encontrei. Que assim eu consigo unir a fotografia, que eu gosto de fazer, né? E eu não tenho horário fixo, eu vou fotografando quando tenho serviços. Edito tudo aqui e também tem a questão do design que eu posso dar as mesmas fotos que eu fiz para fazer o site das pessoas. E aí eu já fui vendo que tinha ali uma possibilidade que eu podia estar em casa com o meu filho, não ter horário fixo e conseguir trabalhar pela internet. Mas a minha internet era discada, que fazia aquele barulhinho, né? Tim, aquela coisa, que só funcionava de madrugada. Como meu filho não dormia, eu falei, já que você vai ficar acordado, eu vou ficar acordado fazendo dinheiro. Aí eu trabalhava de madrugada. Gente, isso é que é fazer uma limonada com limão, viu? Ah, menina, toda a tragédia que aconteceu comigo virou comédia depois, toda. Não tem... enfim, Deus não manda mais não, que eu não quero mais fazer graça, mas eu já fiz muitas. Eu sei que depois disso, eu vi que eu conseguia trabalhar pela internet, meu filho foi crescendo, a minha tia que vivia na Suíça já tinha me prometido que quando eu fizesse 18 anos me levava pra Suíça, só que com 18 anos meu filho ainda era um bebê, né, e eu não tinha coragem de ir. Peraí, você teve seu filho com quantos Com anos? 19, 18 para 19. 18 para fazer 19. Casei com 17, 17. Ih, muita coisa. Nossa senhora! Comecei cedo Tá. os processos. Enfim, eu sei que quando meu filho era pequeno, claro que eu queria criar, mas também não queria afastar ele assim tanto do pai. Eu falei, mas fiquei com isso na cabeça que eu poderia ir para a Suíça a hora que fosse. Eu também tinha meu trabalho online, que eu já ia conseguir trabalhar de lá. Lá a internet era melhor do que a minha em casa, né? Fiquei com isso na cabeça por uns anos. E aí, quando meu filho ficou maior, e depois com a questão com o pai, que a gente ia, voltava, já sabia que isso não ia acontecer mais, né? Eu decidi, então, ir para a Suíça. Meu filho que implorava, mãe, vai, esse é o momento, você estudou, você merece, tinha acabado de fazer a faculdade. Eu, com muita dor no coração, chorei todos os dias, 24 horas por dia. Eu estava feliz que estava acontecendo, eu estava conhecendo a Suíça e tal, mas estava triste porque estava mexendo no meu filho. Mas vivi lá por uns meses, meu filho ficou muito bem com o pai dele e com a minha mãe. E ele tinha muitas atividades, ele quase a gente não se via, né? Porque quando eu estava em casa, porque ele fazia inglês, futebol, fazia informática, fazia um monte de coisas. Então ele tinha a vidinha dele e ele mesmo me aconselhou, mãe, vai fazer a tua, porque eu já estou aqui com a minha, eu vou crescer, tá tudo bem e tal. Essa criança tinha quantos anos? 26? Não, tinha 13. Tinha 13. Gente, Ele foi ele que o maior incentivador foi ele. E aí não, vocês são muito precoces. Pois é, gente. Começou muito cedo. É culpa do meu pai, que foi uma coisa ruim, mas foi bom porque a gente amadureceu cedinho. Acabou então que eu tive essa experiência lá e voltei para buscar o meu filho. Sabia que no Brasil não ia estar de jeito nenhum. Minha cabeça explodiu quando eu fui para a Suíça, que eu vi outras possibilidades. Lá na Suíça, onde eu fiz muitas fotos, todo mundo queria meu trabalho com fotografia, e ainda por cima com a edição, que depois eu fazia um Photoshopzinho, estava todo mundo lindo. E quando eu voltei para o Brasil, aí eu já virei a fotógrafa internacional. Então a minha fotografia, que era 1.000, passou para 10 assim em 3 meses, porque eu voltei da Suíça. Só porque eu pisei na Europa, o pessoal achava que pronto, né? Valorizou o passe. E aí o meu portfólio era inteiro, né? Na Alemanha, Paris e tal. Claro que o meu preço era diferente, né? Aí pronto, com a fotografia, eu passei um ano, falei com meu filho que a gente ia embora, que eu ia trabalhar esse ano, juntar dinheiro pra gente conseguir ir embora. E o plano era para os Estados Unidos. Então, eu passei esse ano inteiro trabalhando, fazendo dinheiro com a fotografia, né? E com esses blogs das famosinhas, das blogueirinhas, que estava muito forte esse negócio de blogueira. E, claro, o pai dele também ajudou. E compramos a passagem para vir para cá. E eu tinha, tipo, fora a passagem, no máximo 1.000 euros, não chegava a isso. E pra estar aqui com meu filho para ver as coisas, mas, tipo, é um dinheiro que eu não vou gastar, é só para eu me garantir, achando que eu tava milionária com 1.000 euros, né? E na primeira semana eu gastei 300 só no hostel que nós ficamos, que eu não fazia ideia. Eu pegava táxi, 25 euros para ir do Porto para Matosinhos, não sabia o valor de nada. Só sei que muito rápido o dinheiro foi assim, ó, foi embora sem gastar com nada. Comprei um casaco para mim, um para ele, paguei a hospedagem, aí botei na OLX, estou desesperada, preciso de um lugar para ficar, pelo amor de Deus. Aí uma senhorinha, que é uma senhora de idade bem, bem velhinha, me mandou uma mensagem se eu posso acolher você e seu filho. E levou a gente para casa dela. Aí ela disse que me alugava um quarto por 200 euros. Quando eu cheguei lá, ela me alugou 2 por 180 euros. E é a coisa mais fofa desse mundo. Eu sou muito, muito grata a ela. E daí eu consegui, ela falou, não, você pode ficar, pode trabalhar, sossegada que eu cuido do seu filho. Eu chegava em casa e já estava lá tomando sopinha, tudo com cobertor, tudo super bem cuidado, porque ela ajudou muito. Foi a coisa mais fofa, gente.
Ele é o tempo todinho, ele é maravilhoso. Eu sei que eu morei com ela por 3 meses, só que eu consegui trabalho, como eu falei no primeiro mês, eu já estava na casa dela. E quando eu consegui esse trabalho, eu era aqui em Gaia, né? E eu morava lá em Braga. Então eu tinha que sair de lá, né? Acordava às 6, saía às 7 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, depois no outro dia de manhã era isso. 6 horas só de trajeto. 3 horas para ir, né? 8 horas de trabalho, 3 horas para voltar. E isso estava me arrebentando, né? E aí, quando a empresa começou a não pagar, aí ficou mais complicado, né? Que eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Ir para bancar, o passe não era barato. Tinha uns que eu tinha que evitar, fazia um pedaço do trajeto a pé, eu andava, quando eu saía do autocarro, ainda tinha mais 6 quilômetros para frente a pé. Depois, aquelas horas todas de trabalho, depois mais 6 quilômetros para voltar, para pegar o outro, para não ficar pagando todas as passagens separadinhas, né? Porque não dava para pagar os 3 passos. Foi bastante sofrido assim no começo. Eu gastava no primeiro mês e eu gastei 200 euros só de passe para poder ir trabalhar, fora essas 6 horas, fora isso tudo. E depois aí, uma empresa começou a falhar. Eu falei assim, gente, calma aí, deve ter outro caminho. Não é possível que seja só esse, né? E também por isso que eu procurei o outro lugar para morar, deixei de viver em Gaia, porque por mim eu estava com essa senhora para sempre, que ela é a coisa mais fofa do mundo, mas realmente não dava. E falei com ela, falei, olha, eu vou sair da sua casa, mas eu te prometo que eu vou arrumar 2 pessoas para pagar o triplo do valor que a gente paga aqui. E ela disse, mas não vai conseguir. Eu falei, eu vou sim, senhora, vou sim. Menina, aconteceu que tinha uma senhora que queria morar em Braga, eu queria morar em Gaia, a gente simplesmente trocou. Ela me deu a casa dela, eu dei o quarto que eu tava, mas falei com ela que o preço era o triplo do valor, mas não falei que pagava lá, né, 3 vezes menos. Ela, maravilhoso, menos que eu pago aqui e tal, toda contente com o valor, porque era menos que ela pagava no apartamento. E eu, ótimo, muito bem, agora como é que eu vou pagar todo esse apartamento? Né? Porque assim, uma coisa é eu morar, pagar um quarto 180 euros, 2 quartos, outra coisa é pegar um apartamento inteiro. Mas eu tenho muita fé, eu sou muito louca, sabe? Sou muito louca. Deus, olha só, se eu me deu isso aqui, então eu vou Você pra lá primeiro agora. põe o Me pé e ajuda. depois Deus põe o degrau, né, menina? Depois ele põe, pois é. Eu sei que Depois eu põe fui o para esse caminho. apartamento visitar, falei, vamos pro meu filho visitar. Ele, mãe, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque assim, muito legal, grandão, agora não é só um quarto, a casa toda é nossa, mas como que a senhora vai pagar? Eu falei, eu não sei, mas nós vamos morar aqui. Eu sei que eu peguei a chave, liguei com a minha mãe, mãe, essa filha é doida, eu tô aqui com a chave do apartamento todo. Mas deu certo, não faltou nada. Só saí de lá porque o apartamento foi vendido e estava desesperado porque o valor que eu pagava, mesmo sendo caro para mim na altura, era muito menos do que o valor que era atual. Quando falaram que ia vender, foi outra fase também que eu fiquei em pânico, mas consegui depois ir para um outro apartamento como eu queria. Eu falava, vou morar no último andar e eu quero ver a praia, eu quero ver a praia. Doida, psicopata, né? Fui, achei um apartamento do último andar, que eu vejo a praia todo santo dia. O apartamento tinha tudo, todo mobiliado, gás, colher, produto de limpeza, tinha tudo, parecia um Airbnb. E fui pra lá e o valor era mais alto novamente, como é óbvio, né? Eu falei, mais uma vez, Deus, eu aqui de novo, né? Me ajuda. Aí eu fui percebendo que num trabalho comum que eu tivesse aqui, eu não ia conseguir bancar a vida que estava vindo para minha direção. E não era eu sonhando muito grande, eu não tinha outra opção. Não, eram as coisas que iam acontecendo, tipo, é isso que você tem que fazer, não tem para onde correr. Você pedia ao universo e o universo te dava. Pois é, pois é. Eu falava, Deus, olha, eu quero assim, assim. Aí ele manda, agora me ajuda a sustentar isso aqui. Eu sei que eu fui vendo que realmente o que eu fazia num trabalho convencional não ia dar e que eu tinha capacidade para fazer outras coisas, que precisava eu colocar tudo que eu sabia em prática, né? Então, depois disso, logo veio a pandemia, que foi mais uma coisa que me deixou em desespero. E fui também para um outro trabalho que estava nesse call center. Eu já queria sair, só ajudou. Começaram a diminuir, eu comecei a diminuir minha carga horária, as coisas foram acontecendo. Fui trabalhar numa escola, lá nessa escola eu entrei como recepcionista, de repente eu estava lá na administração, em pouquíssimo tempo já estava no marketing, depois estava fazendo marketing de 5 escolas. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou crescendo, botando dinheiro no bolso dos outros, por que eu não estou fazendo isso para mim? Né? E aí surgiu a oportunidade de vender, de comprar a escola. A menina, que era minha amiga de todos os dias, né? Te amo, você é a minha vida, disse que ia comprar junto, de repente comprou sozinha. E eu pensei, pronto, né? Eu não vou ser funcionária dela. Se a gente nós seríamos sócias e agora você funcionária, não vai acontecer. O momento é agora. Ela se estressou, queria que eu disse que eu não passasse na frente dela, senão ela me enfiar porrada. Eu falei, ixi, Deus, não vou nem me estressar. Já sei que é para eu sair daqui, tô saindo, vou embora. E fui embora, né? Até quando essa história tinha 130 euros no bolso. Falei, pronto, olha, tô indo embora, não sei o que eu vou fazer. Tem esse apartamento, tem essas coisas todas para sustentar, mas aqui eu não vou ficar. E eu não conseguia dormir à noite, né? Mas um dia dormi e acordei com esse nome Dona no meio, com esse H.
E eu falei, tá bom, Deus, é para eu fazer minha própria empresa, para eu ser dona do meu negócio, né? Então tá, vou registrar aqui o nome, vou pegar. Aí nesse mesmo dia eu levantei e fui com meu filho, tava chovendo horrores, era inverno, e fui de espaço em espaço, em restaurante, falando, olha, se precisa de alguém que trabalha com design gráfico, cuidar de redes sociais, Facebook, eu venho aqui, fotografo os produtos, coloco nas redes sociais, todo mundo que eu perguntava aceitava. Falei, então não vai ser tão difícil, né? Porque tá todo mundo precisando, então o trabalho eu vou ter. Então, muita gente tem dificuldade de conseguir cliente. Eu não tive, mas também meti a cara, né? Eu não sabia como eu ia fazer essa entrega, nem sabia como eu ia bolar esse produto ou serviço, como precificar, mas eu ia lá dizer que eu sabia fazer, precisa. Aí eu via quanto trabalho que você ia me dar e botava um valor assim, aleatório. Como todo mundo ficava, eu pensei, esse valor deve estar muito barato, porque ninguém está recusando, né? Aí eu fiz o primeiro, 150 euros, eu falei, gente, eu fiz 150 no trabalho que eu fiz em 1 hora, cara. Eu ficava né, um mês inteiro para ganhar 600, né, sem contar os descontos. Isso é bom, vou fazer isso aqui. Só que 150 era muito barato. Aí cada trabalho que eu fazia, eu melhorava e ia aumentando. Aí comecei a pegar dos meus dinheiros na época da pandemia, fui fazendo formação, minha mãe também me ajudou muito, fui fazendo outras formações, fazer as formações de novo que eu tinha feito aqui, em Portugal, para ter um certificado na Europa. E aí vi rápido que a dona não era só eu, porque começou a ver muitos clientes, a demanda era muito grande, e não era só sobre o meu trabalho com design gráfico, porque foram se aproximando de mim, muitas mulheres estavam na mesma situação que eu, estavam desesperadas pelas condições de trabalho por aqui, né? Estavam tendo burnout, estavam entrando em depressão, estavam adoecendo, e muita gente que não brotava, assim, onde eu sentava, vinha alguém me contar alguma história que era parecida com a minha, e eu pensei, eu não posso abrir uma empresa para cada um. E daí, nessa altura, começou a fazer sentido eu saber um pouquinho de cada coisa, porque eu via que mesmo que a pessoa tinha uma profissão completamente diferente da minha, ainda assim eu conseguia fazer alguma coisa por ela. Mas, como a procura era muito grande, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Então, acabou que eu tive a ideia de juntar esse monte de mulher, que tinha muita gente talentosíssima, que estava passando por situações absurdas. Eu falei, então vamos juntar, vamos fazer um grupo e vamos fazer um atendimento em conjunto para ajudar as pessoas, porque eu tenho as minhas, né, capacidades, mas claro que eu não domino todas as profissões. Então, comecei a pegar especialistas para poder fazer um serviço mais completo e assim que a gente se unisse e prestasse um serviço de acordo com a necessidade de cada produto ou serviço. No começo foi muito lindo, plano maravilhoso, e éramos 10 pessoas, mas depois virou uma confusão, é muita 10 cabeça pessoas pensante. é muita gente. Era muita, e foi selecionada a dedo. Mas, como eu disse, eram muitas cabeças pensantes, cada um com opinião diferente. E como todos que cabeças empreendedoras não querem ser coordenados, direcionados, querem cada um fazer do seu jeito, só que ali está trabalhando para uma marca. Então, uma marca tem uma cultura, tem uma maneira de trabalhar. Não é se todo mundo tentando mandar, não vai funcionar, né? Então, quem se identificasse com a marca poderia continuar, mas se quer criar o seu próprio processo, cria a sua própria marca, faz o seu negócio, está tudo bem. Então, para algumas, a decisão delas foi sair para seguir o próprio protocolo. Algumas continuam trabalhando, outras já não mais. E comigo ficou, na altura, a Marília e a Fernanda, que era um desenvolvimento pessoal. Eu fazia todo o trabalho do plano de negócio e a comunicação da marca e depois passa para a Marília para a formalização. Que também foi bom estarmos nós três, só que ainda assim existem outras áreas. E como eu não queria mais colocar ninguém diretamente comigo na dona, ficou comigo diretamente só a Marília. A Marília é a única que está direto mesmo, todos os dias, Então, do meu ladinho. é da fundação. A Marília é. E agora a equipe já cresceu, já voltou a crescer, sem eu ficar com tanto medo, porque ali estava todo mundo fazendo parte como uma equipe, e parecia que todo mundo queria mandar um pouco. Agora não, a dona é minha, sou eu a dona e proprietária desse negócio. A Marília trabalha comigo e proprietária. Marília é meu braço direito, é advogada da dona, é representante de toda a formalização, é tudo com ela. E tenho várias outras parceiras que, então, quando prestam serviço, são pessoas da minha confiança, que assinaram um contrato, né, como é óbvio, e a gente presta serviços em conjunto, mas quem assina é a dona, a responsabilidade é toda minha. Assim como eu sou dona, também sou responsável. Se acontece alguma coisa, é nas minhas costas que vem. Então, eu tenho um filtro muito maior para a prestação de serviço, porque eu contrato a prestação de serviço de um profissional, e esse profissional vai vir a pessoa que contratar e contratar a dona. Então, o contrato é aqui pela empresa, mas tem outros profissionais que eu posso contratar para ajudar. Então, o que a gente faz, basicamente, é desenvolver e acelerar negócios de mulheres. Tanto a gente cria, como a gente cresce. Então, se a pessoa nem sabe o que ela vai fazer ainda, existe aqui reuniões de alinhamento, sessões onde a gente vai fazer uma análise do negócio, da capacidade dela, da disponibilidade, quanto ela pode, qual é o estilo de vida que ela quer, quanto ela pode investir ou não, né? Qual é a situação, dentro da situação dela, a gente consegue fazer um modelo de negócios para que ela consiga ir crescendo, que a ideia é que o modelo seja, né, de evolução, mas respeitando, claro, o limite de cada uma. O limite é a disposição, a disponibilidade. E você atende mulheres que estão somente em Portugal ou pode estar em qualquer lugar do mundo? Não, atendo mulheres em qualquer lugar do mundo, né? Se
estiver na Espanha ou na França, ou onde ela estiver no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela pode ser atendida, porque o nosso atendimento é feito online. Não só online, mas hoje ele é 70% online. A gente tem aqui um escritório, tem um endereço físico, por ser uma empresa, e claro, criou muito mais validação de ter um espaço físico, um escritório, muito mais credibilidade, mas ainda assim, mesmo as pessoas que estão em Portugal, inclusive no Porto, em alguns momentos preferem fazer o atendimento online e fazem, né? A última sessão que você já viu, né? Que a gente vem para cá, normalmente toma um champanhe, alguma coisa, comemora, e normalmente na última já é motivo de comemoração, porque muita coisa acontece dentro desse tempo. Então, o que a gente faz é criar um acompanhamento personalizado, dependendo da necessidade e do desejo de cada empreendedora. Então, tem vários profissionais que podem auxiliar, né? Que vão de acordo com o objetivo da empreendedora, mas todo mundo aqui passa por mim, que faça a criação do modelo de negócios, depois a comunicação da marca, a estratégia de marketing, tráfego pago, criação de site, criação de loja, toda a estrutura da empresa é feita comigo, depois a formalização com a Marília, e se houver necessidade de mais algum profissional específico, a gente tem aqui especialistas que contratamos quando há necessidade. Menina, olha, uma lição que, assim, eu aprendi já, a minha lição de vida e é o meu tipo de viver mesmo, que é muito parecido com o seu. Acho que por isso que a gente tem uma sintonia muito legal, que é exatamente essa. Olha, Deus, tô fazendo, viu? Me dá um suporte aí, que eu tô indo. E aí, acontece. E a coisa acontece mesmo, né? Eu me lembro que eu passei por alguns perrengues em Salvador. E às vezes, eu vivia com minha tia na época. E às vezes ela dizia assim, Cíntia, mas a gente não tem condição. Eu fiz, apareceu aqui pra mim, é um sinal, eu tenho que fazer isso. Agora, como é que eu vou fazer? Socorro, Deus! E aí, dava certo. E é exatamente essa questão da confiança. E uma coisa que ficou muito óbvia é que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, né? Escancaram a janela, assim, porque toda vez que, tipo, você teve problema na mão, você já fazia as fotos, suas fotos ficaram famosas. Aí você vai tendo, tipo, toda vez que você tem alguma limitação de alguma forma, surge uma janela pra você, né? E é exatamente por conta da... Eu acho que eu tenho uma fé muito grande, eu acredito muito em Deus. E eu sei que muita gente que tá ouvindo esse podcast não acredita, mas seja lá no que você acredita, nem que seja em você mesmo, vai na fé. E no episódio 3 eu entrevisto a Daiane aqui e a gente fala sobre finanças pessoais. E a gente diz no episódio, olha, Cíntia, se você pudesse recomendar hoje, você diria vem para Portugal? Eu diria não. Por quê? Por conta da dificuldade que está sendo aqui. As filas da AIMA estão imensas, a situação não tá fácil, mas aí a gente vê a situação da Aline, vê a minha situação, vê a situação da própria Dai. A gente tá bem, mas a gente passou muito perrengue. Então, assim, se você é uma dessas pessoas que no primeiro perrengue já desiste, reforço, não vem. Agora, se você é batalhador, assim, porque eu também não me adaptei em nenhum momento à situação de trabalho aqui de Portugal. Restauração para vocês que estão em outro lugar do mundo, que saiu do Brasil direto para outro lugar do mundo. E quando chegou aqui em Portugal, achou que também era pegar um quadro e restaurar. Restauração aqui em Portugal é trabalhar com restaurantes, tá? Bares e restaurantes. E é um dos trabalhos mais difíceis que tem. Acho que mais difícil ou tão difícil quanto é só o call center, que aqui também é muito complicado de trabalhar. Mas qualquer outro setor aqui, só essa questão de se adaptar à cultura já é muito difícil, né? A sociedade aqui, eu sinto que é muito mais machista, é muito mais difícil para as mulheres conseguirem. E normalmente quando a gente vê uma mulher que tá tentando, que tá lutando, a gente tenta ajudar, a gente tem essa questão, né? Eu mesma entro no Instagram, eu tento me aproximar, eu tento estar sempre ajudando, eu sempre digo que a gente não tá competindo. Se você perder um lugar, é porque aquele lugar não era seu. Você não pode ter medo de perder lugar para outro imigrante, que desde que eu cheguei aqui, que eu ouço que pior de estar aqui é outro brasileiro que você vai encontrar. E eu não passei por isso. Todos os brasileiros com quem eu encontrei foram super tranquilos, me ajudaram, sempre me dei muito bem. Eu acho que é exatamente essa questão de, se você vem pra cá com a energia de estar competindo com outra pessoa, de estar querendo tomar o lugar de outra pessoa, você vai encontrar pessoas assim, que vão te passar a rasteira. Eu vim pra cá com a cabeça totalmente diferente, tipo, seja o que Deus quiser. Então eu só encontrei pessoas muito maravilhosas na minha vida aqui, desde que eu cheguei em Portugal, não tenho do que reclamar. Então, se você vem pra cá, venha pra passar perrengue, venha pra ajudar e pra ser ajudado, pra tomar as lições de humildade, né? Que quando a gente chega aqui, a gente toma na cara, a vida vem de lá e pá! É bem forte, mas me conta. Vamos voltar aqui pra situação de trabalho, né? Maravilhosa essa história, adorei. Mas vamos aqui. Antes, você tá dizendo que você consegue ajudar a pessoa mesmo sem ela nem saber por onde começar.
Mas digamos que a pessoa realmente está no zero e não tem nem condição de te pagar, de pagar pelo seu serviço. Antes dela, para poder ela se estruturar para procurar você, digamos assim, qual é as dicas principais que você dá? A mulher chegou aqui em Portugal totalmente sem saber para onde é que vai, o que é que faz, nada. Você, eu já passamos por isso. Qual é as dicas básicas que você dá para essa pessoa? Assim, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Não tem ninguém que não tenha talento nenhum. Mas para facilitar, e eu não sou, mesmo que eu trabalhe com mulheres empreendedoras, eu não sou contra emprego ao contrato, de jeito nenhum. Até porque tem pessoas que nem têm perfil para ser empreendedor de jeito nenhum. Não são todas as pessoas que vão abrir um negócio que vão ir bem com esse negócio. E o fato de você ser muito boa na sua profissão não significa que você é capaz de abrir um negócio. Já começa por aí, né? Eu conheço muitas, tipo, esteticistas incríveis, ou advogados maravilhosos, médicas, né, sensacionais, mas que não tem capacidade, todo mundo pode aprender, mas não tem esse perfil para gerir um próprio negócio, porque gerir o seu negócio vai muito além de exercer a sua função naquela empresa. Né? Tem pessoas que têm mesmo esse perfil de rotina, de ser direcionado, porque os processos, né, que são a base da empresa, são coisas que nem todo mundo tem vontade ou paciência ou capacidade para lidar mesmo. Então, buscar conhecimento, claro que é fundamental, mas não focar só no conhecimento sobre o seu produto ou serviço, mas sobre gestão de um negócio. O que é preciso para abrir um negócio, por exemplo, se for esse caso, né? Se você realmente deseja abrir um negócio. Mas existem muitos casos, muita gente vem para cá, porque até falei sobre isso no Instagram, que as pessoas vêm achando que é uma ação social, que é um centro de ajuda, e não é uma empresa que presta serviço. Né? Sério? Claro que, gente, nossa, mas muita mesmo. Por isso que eu sempre abro esse filtro, tem sempre 30 minutos de consultoria para quem faz parte do grupo, porque por mais que seja uma empresa, né, eu também não sou uma pessoa insensível, e eu sei o que eu passei, eu sei como foi difícil não ter apoio, então de alguma maneira eu tento apoiar, só não posso abrir para todo mundo, senão eu vou passar o dia inteiro, né, trabalhando e depois não tem como bancar as minhas coisas. Mas todo mundo que faz parte do grupo, que existe um grupo gratuito, que é uma comunidade que a gente chama de Donas do Mundo, tem direito a 30 minutos de consultoria. Então é onde eu vou ouvir aquela pessoa e indicar qual é a melhor solução para o caso dela, porque cada caso é um caso. Nosso atendimento, embora a gente tenha muitas pessoas atendidas, ainda é individual e personalizado. Se não fosse, teria muito mais, mas eu prefiro fazer individual e personalizado e ter casos reais do que atender 1.000 pessoas e só 10 terem resultados. Para mim não faz sentido nenhum. Mas, enfim, para além dessa possibilidade de ter esses 30 minutos de consultoria, onde ela pode receber uma orientação, né, adequada à situação dela, o meu conselho é que busque um trabalho, nem que seja temporário, coloque um prazo, né, para sair dele. Pronto, eu vou estar aqui por 3 meses, eu preciso de 6 meses para conseguir fazer um valor. E não desperdiçar o dinheiro com besteira nesse tempo que você vai trabalhar, né, num outro trabalho, que seja um trabalho que não fira tanto o seu caráter, os seus princípios, não te machuque tanto psicologicamente, porque às vezes um mês num ambiente insuportável pode arrebentar com a cabeça. Mas alguns sacrifícios a gente tem que fazer também, né? Então, eu, para conseguir estar, também fiquei no call center esse tempo e não fiz a maluca sair em cima da hora. Eu botei, pronto, eu vou estar aqui 6 meses e vou diminuindo a minha carga horária até chegar o dia de eu sair. Então, eu fazia 8 horas, depois diminui para 7, para 6, para 5, para 4, até chegar o tempo de eu sair. E nesse tempo, o salário que eu recebia, eu separava uma porcentagem para conseguir ir segurando nesse tempo. Funcionou perfeitamente? Não, porque a minha despesa era muito alta, mas eu não saí, não fiz a maluca e saí, né? Mas claro que me ajudou, não foi perfeitamente, quer dizer que não consegui ter dinheiro para meses, mas por um tempo consegui até eu ir para a escola, eu fui me mantendo com esse valor que eu fui separando da porcentagem, né? Um pouquinho por mês. Mas se você vai fazer uma ação que é um pouquinho mais sacrificante, que isso tem, você lembre todos os dias por que você está fazendo aquilo e coloca um prazo para acabar. Né? Nem que seja, olha, eu vou trabalhar mais 1 ano nessa companhia, vou diminuir minha carga horária, vou juntar tanto por mês, coloca ali uma meta e cumpre, porque muita gente fala, né, e depois não cumpre com a própria palavra, né? Se você não cumpre nem com você mesmo, não vai conseguir cumprir com as outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas no trabalho que não estão satisfeitas, mas por ter aquele valor fixo por mês, acaba se acomodando. E aí tá toda semana jantando, comprando um monte de coisa na Temu e fazendo um monte de besteira, que se tivesse economizando com aquilo, já teria o valor suficiente para pagar um curso, uma formação, uma consultoria, uma assessoria, sei lá o que for, que vai te ajudar a sair dali. As pessoas que investem na gente, o meu objetivo principal é que ela tenha o retorno daquilo mais rápido possível e multiplicado. Eu não quero só que você pague aqui os 600 euros da mentoria e volte 600. Eu quero que você volte 1.200, 2.400, que ele volte, que você aprenda o caminho para multiplicar o valor que você investiu. Para mim, não faz sentido se o investimento não tem retorno. E é disso que a minha marca é movida, de resultado.
É o resultado da outra pessoa, que recomenda para outra, para outra, para outra. E isso me dá motivação para fazer, porque também valida o que eu faço. Parece que eu estou fazendo a coisa certa, né? Se ela gastou aqui, ela vai ter. A meta é que ela aprenda o caminho para fazer isso voltar para ela multiplicado e que repasse, passa para outras pessoas. Eu quero ver cada vez mais mulheres enriquecendo. É esse que é meu maior desejo. Gente, é tão importante um posicionamento de marca, é tão importante ter uma marca forte, é tão importante saber se comunicar, porque às vezes você tem coisas tão importantes para dizer, mas a imagem que você transmite, que você passa para as pessoas, é tão divergente do que você diz, que não tem condição de você gerar consultoria, gerar serviços, gerar produtos com aquilo, porque se a sua aparência não é o que você está vendendo, não representa o que você está vendendo, eu não vou comprar de você. Eu sempre disse, não contrato personal trainer magrelo. Pra mim, personal trainer tem que ser musculoso, porque se não tem músculo nem pra ele, como é que vai ter músculo pra mim, gente? Como é que vai me fazer ficar grande? Se a pessoa é seca, não tem condição. Então, se você vende um produto, você tem que olhar pro seu perfil e pensar, vem cá, a minha imagem tá representando o meu produto, tá representando o meu serviço? Se não está, procure a dona. Tá? Só digo isso. E vem cá, vamos aqui para um último assunto, que eu sei que, olha só, a gente já tá 40 minutos aqui conversando. Você falou bastante essa semana, nós estamos gravando esse episódio aqui dia 29/8/2024, eu não sei em que ano é que você está ouvindo esse episódio, mas estamos aqui 29/8/2024 e você falou bastante essa semana nas suas redes sociais sobre um financiamento que o governo português disponibiliza para empresas e que você precisa ter uma certa estrutura, né, um planejamento para poder solicitar esse financiamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu preciso já estar com a empresa rodando, eu preciso ter alguma comprovação, eu preciso já ter o imposto de renda declarado para poder provar que aquilo ali dá rendimento. Como é que funciona essas questões? Quais são os requisitos para esse financiamento? Existem muitas possibilidades de financiamento, mais do que vocês podem imaginar, mas assim, muitas mesmo. Eu fico assustada quanto Portugal está disponível para investir nas empresas, nos negócios. Para empresas de sustentabilidade, de tecnologia, para pequenos, para médios, para grandes, para todo enquanto é tipo de empresa e de negócio, existem possibilidades de financiamento. E eles são muito bem divididos e estabelecidos para cada situação. Não é assim, há um financiamento do governo para todas as empresas. Não, há vários financiamentos, um para cada tipo de negócio, basicamente, porque são muitos mesmo. Existem 3 que estão até o momento, tá? Não sei também a mesma coisa que ela disse, não sei quando é que você está ouvindo, mas até o momento tem 3 que estão disponíveis durante todo o ano, que é o microcrédito, o microinvest e o invest mais. Uma coisa que é falha aqui, infelizmente, é que não tem muitas informações sobre isso, nem nos sites oficiais mesmo do governo. Então, não muita tem gente informação sobre nada em Portugal. Não posso falar mais de Portugal. Quando eu vejo um show... Quando eu vejo um show, gente, aqui eles anunciam que vai ter um show de determinado artista. E aí, ao invés de colocar onde você pode comprar os ingressos, eles colocam venda de bilhetes nos locais habituais. Aí eu falo, meu Deus, eu não sei onde são os locais habituais, gente. Não tem informação de nada. Tudo aqui é uma luta. Tudo aqui é uma luta. Sim. Até pra você saber onde é que você compra o ingresso do show é uma luta. Nossa, eu sei que eu, quando me candidatei a esses apoios, eu sofri bastante, tive que fazer as pesquisas inteiras sozinha e tava sempre um site que linka pro outro, mais informações, clica aqui. Se clica aqui, vai pro mesmo site, vai pro outro, vai pra um site que tá fora do ar. Com relação a sites, é um pouco complicado. A gente a brasileira é mais habituado, né, a clicar no link e ter ali tudo o que você precisa. E por isso que a comunicação é tão importante, né? Ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que levar o usuário onde ele precisa ir. Mas, enfim, com relação aos financiamentos, por isso que eu abri caixinha de perguntas, porque vem muitas questões, porque não tem no Google, né? Não tem mesmo. E eu entrei em bastante sites e foi uma luta, eu passei mais tempo para conseguir encontrar como eu conseguia fazer do que a aplicação em si, o tempo que demorou para ser aprovado, né? Esses 3 que eu disse que existem, que estão mais disponíveis, é o microcrédito, o microinvest e o invest mais. O microinvest é o que as pessoas mais desejam, porque ele é um financiamento, é um apoio que não é só financeiro. O microinvest, você tem que ter um plano de negócio para todos eles, já tem que adiantar que sem plano de negócio ninguém vai nem olhar para sua cara, porque se você não sabe o que você está fazendo, para quem, como, quanto vai ganhar, não sabe projeção, não sabe nada, como é que você quer que alguém te apoie numa coisa que nem existe, nem está estruturado, né? Então, é preciso, claro, ter um plano de negócio. A gente faz esse plano aqui. Se você tentar fazer sozinho, também pode, mas é preciso ter um plano de negócio. Senão, nem pensa em se candidatar e nem vale a pena ter informação se você não tem esse plano. E a questão do plano
o que nós fazemos é também não só colocar as informações organizadas ali num papel para que seja entregue, mas sim validar as suas ideias, ver o que faz sentido, fazer aqui as projeções e as possibilidades reais, porque muitas pessoas colocam um plano de negócio como com desejo do que elas gostariam, do que eu gostaria de vender, para quem eu gostaria, quanto eu gostaria, e não é só sobre o que você gostaria, são possibilidades reais, projeções reais. Estudo Quanto de eu gostaria de mercado, ganhar? né? Estudo de mercado. Quanto eu gostaria de ganhar 6 mil por mês, mas como você vai ganhar 6 mil? O que você faz? Qual é o seu produto? Quantos clientes você precisa para conseguir chegar nesse valor? Quais são os Quanto seus seus canais de concorrentes estão comunicação? cobrando? Quanto eles estão cobrando? Então, o plano não é só, como disse, formalizar as informações, mas sim validar as informações, estruturar e validar e depois sim formalizar. E no caso da gente faz todo personalizadinho, que vai de acordo com a comunicação da marca. Então, é todo esse trabalho, não é só a formalização. Mas, enfim, primeira coisa para se candidatar, para pensar, é ter essas informações muito claras num plano de negócio, que é a estrutura do seu negócio. Depois disso, escolher qual é o plano mais adequado para o tipo de produto ou serviço, né, ou para o seu negócio. O microinvest, como eu estava falando, é o mais desejado porque é o que tem a carência maior. O que as pessoas percebem nele é que você recebe esse crédito, tem um apoio também para apoio para registro de marca, apoio de advogado, apoio para marketing, que é uma associação, né, nacional dos pequenos e médios empreendedores que vai gerir esse apoio. Tem consultorias financeiras, então é um apoio muito interessante porque ele vai te ajudar, né, mesmo depois que você tem o seu plano, a ver ali quais são os pontos de melhoria, como você consegue alcançar aqueles objetivos. Então o apoio é muito legal porque não é só o valor financeiro. E para além disso, o valor financeiro você recebe, você começa a pagar 2 anos depois que você recebeu. Ai, que Ele, coisa boa! pois é, ele é muito maravilhoso. Só que Dá tempo de se estruturar, né? dá De tempo organizar as finanças, de fazer um começar a ter caixa. lucro. É. Exatamente. Só que ele tem uma limitação também, que é de 70-30. Então, você tem que comprovar que 70% você investiu no negócio, investiu com obra, com computadores, com materiais, trabalho, tem que apresentar as faturas, 70% daquele valor foi com investimento e 30% para capital de giro da empresa. Então, o valor que você paga para advogado, o valor que você paga para outros profissionais para fazer alguns serviços, o valor que paga de renda, água, luz, isso não está incluído. Né? Só 30% desse valor pode ser usado para fundo de maneio, que é o que você precisa para fazer essa manutenção. Então, não é um investimento que você pode estar zerada, porque 70% é para investimento e 30% a gente sabe que tem uma empresa, sabe que 30% não é suficiente para pagar as rendas, calção e essas coisas todas. Então, é ideal que você tenha pelo menos um valor já acumulado para cobrir os custos iniciais, principalmente as calções. Se você vai alugar um espaço físico, no meu caso, por exemplo, eu tive que fazer isso. Eu tive que pagar as calções todas do bolso, a abertura da empresa pagar do bolso, pagar advogado do bolso. O que eles me facilitaram depois foi com relação a advogado e registro de marca, a depois eu justificar o valor que eu usei para isso, para a abertura, no valor do crédito. E aí consegui colocar nos 30%. Mas muita coisa teve que fazer no meu bolso, porque não cabia dentro dos 30%. Aí Então, complica, né? é bom, mas ainda assim é muito bom. Mas é que as pessoas acham que elas estão com 0 euros, vai receber o apoio cobre tudo. E não, Aham. 0 euros não. Você tem que ter um pouquinho para começar, como se fosse uma casa. Vai comprar, tem que ter ali um pouco da entrada e das taxas iniciais, né? Começar com 0 é muito difícil porque o apoio não cobre todos os custos. E principalmente os mensais, né? Imagina, você vai começar um negócio agora, ainda não tá rendendo dinheiro nenhum. Como é que você vai pagar a renda? Tem que ter valor ali na sua conta para poder ir se mantendo. Esse é o microinvest que demora alguns meses para sair. No meu caso foi quase 2 anos, mas hoje está saindo mais rápido, porque também quando eu pedi estava na pandemia, então teve mais a demora desse processo. Mas tem pessoas com casos mais rápido, assim como tem pessoas que depois de 2 anos não receberam e desistiram. Mas normalmente eles saem em meses. Não é para você fazer agora a aplicação e contar que mês que vem vai receber, que não é, porque é um processo que passa por várias instituições. Você não pode ter dívida nenhuma na segurança social nem nas finanças, tampouco com nenhum banco. Eles vão te pedir regularmente, toda vez solicitarem documentação, né, porque demora o processo, o documento vale por 2, 3 meses, vão pedir de novo para você certificar que você não tem dívidas naquele momento que foi pedido. Eu mandei umas 555 vezes toda hora dizendo que eu não tenho dívida, não tenho dívida, não tenho dívida, não tenho dívida, e tive que claro que nem me mantive sem dívida, mas toda hora você tem que Isso é comprovar que bom, não né? tem. É Porque claro, força graças a a pessoa a Deus. se controlar. Se você é uma pessoa Não, dessas descontrolada, Deus me livre, não. aqui quase É. 7 anos limpa, graças a Deus. Enfim, eles vão olhar toda a sua vida, seu histórico, passaporte, a autorização de residência tem que estar válida. Tem uma série de requisitos aí durante esse processo para que ele seja aprovado. Mas quando é muito bom porque tem realmente esse apoio da associação, tem esse valor financeiro que também não é liberado de uma vez. Em alguns casos liberam em 3 vezes, depende do volume, né, que foi liberado.
Mas em alguns meses você consegue. Eu consegui, então, por mais que demore, as pessoas conseguem também. E tem a outra que é mais rápido, para quem tem, né, mais pressa, que é o microcrédito. Esse não tem que justificar 70/30. Esse, o crédito é para o seu negócio. Também, como todos os outros, precisa de um plano de negócio para justificar por que o banco vai te liberar esse valor. É um contato seu direto com o banco, mas ainda assim tem participação do IFP, eles vão olhar a segurança social, finanças, também vão confirmar se você tem dívidas ou não. E esse é muito mais rápido, esse em alguns dias, em alguns casos até 5 dias já está liberado o valor. A diferença desse, você começa a pagar o crédito no mês a seguir, não tem essa carência de 2 anos. Mas o que é bom é que não é como um crédito pessoal. Se eu, por exemplo, quero chegar no banco e pedir 3 mil, eu sei que eu vou pagar pelo menos uns 4 mil e pouco. Nesse crédito, microcrédito, não. A taxa de juros é muito baixinha, né? Vai muito pouco a diferença do valor que você vai pagar, mas começa a pagar no mês a seguir. Ainda assim, vale a pena, né? Porque o valor que você paga, a prestação é muito pequenininha, o valor está muito rápido na sua conta, não tem que prestar a conta com a fatura daquele valor que foi justificado. Em algum momento é possível que seja, mas não é assim por norma. Já no microinvest, qualquer coisa, se eu comprar um alfinete, eu tenho que mandar a fatura lá para a associação para eles saberem de onde saiu. Tem que ter contabilidade organizada também, né? Todos os custos, qualquer cêntimo que sair da conta tem que ser justificado, tanto entrada como saída. Então, no microcrédito, a gente está no Qualquer um Big dos Brother. dois? Não, no microinvest. O microinvest, que é o do governo, Aham. o crédito Sim. também tem suporte do governo e é por isso que o banco libera com essas taxas, porque se a pessoa não pagar, o governo que vai assumir, para que você fique com dívida no governo, aquela dívida vira um bolo e não vale a pena se Sim. endividar. Mas o do microinvest você é vigiada 100%. Enquanto você está ali sobre aquele tempo, no meu caso é até 2025, até o ano que vem, eu estou ali sobre a vigilância do governo. Você pode ver que aqui tem câmera, e a câmera é minha, mas se eles precisarem, né, de alguma coisa, eu tenho que ter como provar qualquer situação. Porque eu poderia, por exemplo, comprar um monte de equipamento e dizer que minha sala foi roubada, né? Então, como é que eu vou provar se foi ou não? Então, para minha segurança, para minha proteção também há aqui esse cuidado. Não é para cuidar da vida de ninguém, tá, gente? Mas eu também sou malandra. E vem cá, com relação aos valores, um libera um valor mais alto do que o outro? Como é? Sim, o microcrédito e o microinvest normalmente liberam valores até 20 mil euros. Agora, o Invest Mais é a partir de 20 mil euros até 200 mil euros. E também, isso no caso de investimento. Eles vão investir em você de 20 a 200 mil euros. Ou se for um financiamento, o financiamento que não é um investimento, é diferente, é até 100 mil euros. Esse não investe mais. Sim. Então, se o seu projeto é maior, o ideal é que vá para o Invest Mais. Então, normalmente, assim, para empresas de serviço, consultoria, é mais indicado o que vai até 20 mil euros, eu imagino. E para fábricas, né, que você vai precisar comprar maquinário, espaço, tudo isso, aí é mais vantagem aplicar para um investimento maior, né, que até 200 Isso. mil euros dá para abrir uma fábrica. Dá sim. Com certeza dá, gente. Então, depende mesmo do tipo de negócio que você vai fazer. Mas tem outros para internacionalização de empresas ou para digitalização de empresas. Então, para essa pessoa já existe um negócio funcionando, nem todos são para criação de negócio. Existe também esse apoio para você crescer com o seu negócio. Então, mais uma vez, tem que voltar para o plano de negócio. Tanto nesse caso, eles vão pedir sempre o inicial e depois o atual, porque você, né, uma empresa ela é constituída de uma maneira, mas decorrer do tempo ela vai melhorando, vai aumentando, coisas vão mudando. O faturamento você tem que saber se realmente justificou, se ele está igual à sua pretensão no começo, se ele já mudou. Então, tem o plano inicial e tem o plano atualizado, que vai facilitar com que eles vejam que realmente a tua empresa cresceu, ela tem potencial de crescimento, e aí sim eles investem, né, no valor que você precisa para você continuar crescendo, porque muitas pessoas têm potencial, têm talento, têm capacidade, mas não têm estrutura. Então, existe esse apoio também para o crescimento das empresas. E vai de acordo com o modelo. Inclusive, se você quiser, por exemplo, se tem um negócio que funciona totalmente físico e você quer fazer esse negócio virar online para internacionalizar, para disponibilizar para outras pessoas em outros lugares do mundo, também existe esse apoio, mesmo para que você vai colocar um negócio só online. Não vai, mas pode ser para equipamentos, como computadores, ou melhoria da rede, ou para construção de site, para contratação de especialistas, programadores. Então, tem vários tipos Olha, que de apoio. legal. É legal pra Muito caramba. legal, gostei, Dá viu? um pouquinho de Gostei. trabalho, porque é burocrático, e eu entendo por quê, né? Porque são valores altos, mas muitas pessoas que não têm recursos, mas têm talento, têm capacidade e têm prova ali social que o negócio está validado, vale muito a pena. E você e a Marília aí juntas conseguem fazer isso do iniciozinho, tipo, tô com a ideia, até o momento da aprovação lá da liberação do dinheiro?
nós não garantimos aprovação. Nós fazemos o Não, possível, sim. vamos cumprir todos os requisitos, né? Que tem gente que acha que, né, vai fazer uma consultoria e vai ser aprovado, e não é isso. Como nós passamos por esse processo, né, a gente já sabe as normas, já sabe o que é pedido e vai fazer, né, para que tudo possível para que o projeto seja aprovado, mas a aprovação não depende da gente, né? A gente faz todo o processo para que seja aprovado, mas é sim, do comecinho normalmente é uma consultoria, que é uma indicação de qual é o apoio, né, necessário. Vamos fazer o plano, fazer ali a candidatura e depois ela recebe a notificação e quem faz o acompanhamento são as outras associações. A gente não pode fazer esse acompanhamento. Então, a gente vai encaminhar para qual associação que vai fazer, dependendo da fase do negócio. Nós não temos esse poder. Se tivesse por mim, já deixava aqui, olha, aprovada. Mas não posso. Eu posso botar ali na portinha e depois empurrar. Eu achei que fosse tipo o registro de marca, sabe? Que a gente entrega lá na mão do advogado e ele só manda pra gente a finalização. Ó, toma aqui o boleto pra pagar, o DARF pra pagar, e a gente paga e acabou. Menina, mas nem registro de marca é assim. Eu sou prova viva que não. Porque, olha, eu fui fazer o meu, fiz sozinha, bem bonita. Depois recorreram à marca e Marília teve que entrar na justiça lá contra a Holanda com 5 advogados nas costas dela porque queriam a minha sonoridade por causa do dona. O modelo de negócio, ele é registrado, é tudo registrado e as pessoas têm que fazer, mas você pagar um profissional para fazer o registro de marca também não é garantia de aprovação. Mesmo que não importa quanto você pagou para aquele advogado para ele fazer, se alguém recorrer, você vai ter que pagar de novo para ela contestar, né? Se a pessoa contestar, você vai ter que pagar para ela recorrer e não é garantido, nenhum processo é garantido. Você vai pagar para a pessoa fazer a aplicação da maneira correta, mas quem faz a decisão final é o juiz ou a pessoa, a autoridade competente, não somos nós. Por isso que eu sempre falo, antes de começar a consultoria, não é garantia de aprovação. Vai garantir que todos os requisitos vão ser preenchidos, mas a aprovação não sou eu que faço. Né? Graças a Deus, até agora ninguém foi reprovado. Mas eu nunca vou começar falando, não, vai fazer aqui que você vai. Não é porque eu consegui que vai ser para todo mundo. Se de repente pegar uma pessoa de mau humor lá e não quer fazer, né? Eu posso responsabilizar. Isso acontece muito aqui. Me conte, você tem mais ou menos uma noção de quantas empresas você já tirou aí da incubadora, você já fez nascer? A incubadora dona. Eu queria ter, e era até o correto, né? Mas não tenho, infelizmente, mas mais 200 com certeza. Olha, que legal, viu? Que legal, é muito bom ver esse sucesso, é muito bom ver o sucesso das suas doninhas, né? Que eu falei que são as doninhas, eu que apelidei. Pois é. Porque você tem muito cuidado com a gente, né? Eu indico pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa sua marca aí, ó. Vai falar com a Aline. Ai, que bom. Eu tenho um probleminha pequeno de sinceridade demais, sinceridade extra, sabe? Aí eu já olho assim, a pessoa, nossa, seu produto é maravilhoso, mas sua marca tá um terror. Vai lá falar com a Aline. Ai, que horror, gente. Não, eu tenho muita calma. Eu procuro falar como eu gostaria de ouvir, por mais que não, mas a Aline é mais delicada do que eu, gente. Pode procurar ela, fica tranquila. Nem tanto, às vezes é faca na caveira também, mas mesmo assim eu sou respeitosa. Às vezes a pessoa precisa, né? E as pessoas agradecem, sabe? Depois quando vê o resultado das críticas construtivas. Sim. Porque assim, gente, quando eu vejo potencial, eu não falo isso pra qualquer pessoa, não. Se o serviço é ruim e a marca é ruim, eu não me dou o trabalho. Porque não vai ter jeito a gente construir uma marca toda bonitona se o background tá um lixo. Não tem jeito. Agora, quando eu vejo um serviço muito bom, uma pessoa com muita capacidade, que nem eu, porque eu tenho muita capacidade técnica, mas a minha marca tava um terror, não representava. Então, quando eu vejo alguém assim com potencial, que nem eu, aí eu vou lá e falo, olha, você tem muito potencial, entretanto, você precisa conversar com a Aline, ela te dá 30 minutos gratuito pra você falar lá, peraí que eu vou botar você aqui no grupo Donas, que você tem muito potencial. É verdade, gente. Muita gente acha que abrir um negócio é só saber fazer bem a sua profissão, e vai muito além disso. É um conjunto de fatores, né? E aqui o nosso foco está sempre na marca pessoal, porque a gente trabalha com profissões, você sabe, né, completamente aleatórias e todas funcionam porque o foco está sempre mesmo na marca pessoal. É a base, né, a estrutura daquele negócio tem que estar muito bem clara e depois como você comunica, como você transparece aquilo tudo para as pessoas, né, sem precisar estar implorando, correndo atrás de clientes, abaixando preço na promoção, ter uma marca bem estruturada, bem clara, objetiva, que represente tudo aquilo que você consegue fazer é o essencial para que tenha sucesso. Sim. É isso. É que nem quando a gente tinha um escritório na rua. Você ia tem 2 padarias na sua rua. Você vai na mais bonitinha, mais ajeitadinha, ou você vai naquela horrorosa? Você pode até passar aí na horrorosa quando você vê que o pão dela é melhor do que o da ajeitadinha, mas primeiro você não vai no da ajeitadinha.
Então é a mesma coisa. Não vai ficar perdendo cliente pro seu concorrente porque a sua marca tá mal feita. Vem falar aqui com a Aline. Aline, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por essa entrevista maravilhosa. Adorei conhecer ainda mais a sua história. Porque cada vez que a gente conversa, eu sei de um detalhezinho a mais. Porque é longa a história, viu? Eu acho que já tá na hora de você começar a escrever sua bibliografia, escrever um livro aí, porque tá faltando. Acho que é a única coisa que tá faltando. Tô escrevendo, mulher. Tá vendo? Tô escrevendo, tá? Toda vez eu penso, agora tá bom. Não, ainda tem mais coisa. Tô escrevendo porque pra mim é o melhor exercício que eu faço. Eu vou me lembrando de coisas, se eu tiver um pouco pra baixo, eu penso, cara, Aline, pelo amor de Deus, né? Já passou isso, leva, vambora. Eu mesmo dou 3 tapas na minha cara, eu me lembro das coisas que eu já passei, vambora. Tô escrevendo assim como me motiva, eu sei que vai motivar e ajudar muita gente também. Ai, vai mesmo. Eu adoro ler bibliografia, gente. Eu já li. Bom. Amo. Meu Kindle é todo cheio de bibliografia. Sério? Ai, que ótimo, gente. É porque assim, primeiro que é motivador, né? Você vê que aquela pessoa superou e aí você pensa, nossa, se essa pessoa superou, eu com muita dedicação, com muito esforço, também consigo superar. Mesmo que não seja o mesmo tipo de superação, o mesmo tipo de desafio, você consegue provar pro outro que com persistência, que com vontade e com muita fé em Deus a gente consegue. Então eu gosto muito de bibliografia por isso. E também pra não perder meu tempo cometendo erro que outras pessoas já cometeram. Pra que eu vou ficar reinventando a roda? Se a pessoa já passou aquele perrengue e já tem ali no livro escrito a solução do problema, pra que eu vou ficar quebrando a cabeça pra adivinhar qual é a solução? Não, eu já leio e aí pronto, eu já sei. Então, livro então, é por isso, você né? Contratou a gente, né? Elas já passaram, agora já sabe o caminho. Lógico, eu te disse. Eu gosto de contratar pessoas. Eu gosto de pagar pelo serviço de pessoas que são competentes e que sabem fazer as coisas melhores do que eu. Porque eu sei o que eu sou boa. Isso é muito importante. Olha, para um empreendedor, isso é muito importante. Você tem que saber o que você é bom e você tem que saber contratar pessoas boas para fazer as coisas que você não é bom. Porque tem muita gente que morre na praia por conta de que acha que tem que fazer tudo. Gente, você tem que fazer o que você sabe, o que você é bom em fazer. Deixa o financeiro para quem é bom no financeiro, a contabilidade para quem é bom na contabilidade, o posicionamento de marca para quem é bom em posicionamento de marca, o site para quem é... Gente, eu não faço nada disso. A contabilidade da contadora do imigrante, eu tenho um escritório de contabilidade que faz a minha contabilidade e eu sou a contadora do imigrante. Por quê? Porque eu não sou boa o suficiente em contabilidade de empresa. Eu não sei qual é o melhor código lá para poder pagar a DARF. Eu sei que se você fizer um lançamento incorreto, você pode pagar mais ou menos. Então, para que eu vou parar para estudar contabilidade empresarial se a minha especialidade é contabilidade de pessoa física? Então, gente, paga para as pessoas fazerem as coisas que fazem melhor do que você. E eu ainda digo mais. Disse no primeiro dia que eu conheci a Aline, quanto mais gente eu contrato para me ajudar, mais dinheiro eu ganho, porque eu paro de fazer besteira, paro de ter que ficar pagando pra gente refazer e paro de perder tempo, certo? Então, se eu levava um dia inteiro para editar um vídeo, que o meu editor de vídeo faz em 1 hora e 40 minutos, pra que eu vou perder um dia inteiro editando vídeo se eu posso fazer mais 4 vídeos, dá pra ele editar e ganhar muito mais dinheiro? Gente, pelo amor de Deus, tenha consciência. Exatamente, gente. É uma economia desnecessária, porque você tá economizando dinheiro, mas está gastando o seu tempo, que poderia estar ganhando dinheiro com o seu tempo, né? Gente, não tem como. Olha, agora eu não sei, eu pago quem sabe, tá pronto, rapidinho, eu tô gastando meu tempo com outras coisas, fazendo dinheiro para poder pagar mais coisas. Exato. Se você ainda não se inscreveu aqui no podcast, se inscreve aqui, segue a gente lá no Instagram, conversadeimigrante.pod, vai seguir a Aline, vai seguir a contadora do imigrante. Aline, obrigada novamente. Espero ter você aqui na próxima temporada pra gente conversar mais um pouco. Vai ser um prazer. Obrigada pelo convite, muito sucesso aí pra você. Ainda mais, né, que ela tá bombando. Que a gente é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijinho.